A paz do Senhor, amados. Nós estamos hoje na sétima parte, louvado seja o nome do Senhor, que vem com a temática, aleluia, que fala sobre a escatologia apocalíptica e o final do mundo. Estaremos lendo nesse momento em Apocalipse capítulo 13, porque hoje nós vamos falar sobre a primeira besta do Apocalipse. E vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Amados irmãos, é bem verdade que é importante a gente salientar que existem diferenças entre as bestas, né, do capítulo 13, do versículo 1, e a segunda besta do versículo 11, né? E a primeira besta é o anticristo, certo? Que dominará o mundo através do poder político. O anticristo, ele é um grande articulador, aonde a Bíblia nos mostra que ele surge do meio das águas, no versículo 1, né? Que essa linguagem das águas, ela é uma linguagem simbólica que está se referindo ao mundo em crise, né? Ao mundo sem solução, mundo perdido, sem um norte, sem uma direção. Então haverá uma nomeação global, ao vivo, simultaneamente deste ser, que será transmitido mundialmente pelos meios de comunicação, sobre a sua ascensão no mundo. E a palavra de Deus fala que a primeira besta, que é o anticristo, ele vai se revelar para a humanidade como filho da perdição, como o ser mais cruel que já existiu na face desta terra. E a gente vem dentro de uma linguagem teológica apresentar, falar para vocês que essa interpretação da besta, da primeira besta que emergiu do mar, essa interpretação é uma interpretação geralmente usada pelo dispensacionalismo teológico. Então, nessa interpretação do dispensacionalismo teológico, essa besta que emerge do mar, ela é o último governo mundial da história, que estará sendo controlado, esse governo, pelo anticristo, conforme diz o versículo 1, que será formado por 10 reinos. E chegará um determinado momento em que o anticristo, ele será ferido de morte, será vivificado pelo poder de Satanás, como diz a própria palavra de Deus. E a gente sabe que nessa questão apocalíptica, muitas pessoas se perguntam, né, o que significa esse nome besta, o porquê dessa colocação literária besta. É porque, amados, a palavra besta, ela vem do grego, da raiz grega, que significa alguém com sentimentos animalescos, que é uma característica idêntica do anticristo. Então essa besta, ela se apresentará na pessoa do anticristo, encarnado de perversidade, de crueldade. Como a gente vê que em todos os períodos, os impérios que perseguiram o povo de Deus, não será igual a esse grande período que vai vir, que vai acontecer, não tem para onde correr. Então, essa besta que é o anticristo, ele vai cada vez mais adquirir autoridade nesse mundo, porque ele unificará os governos mundiais, inclusive do nosso próprio país. Naquele tempo, o próprio Brasil vai se render ao domínio do anticristo. Todos os países
do mundo vão se render à estratégia de Satanás, aonde Satanás dominará o mundo através do anticristo naquele período. Então, essa besta, ela vai assumir esse governo e vai se levantar de várias formas contra a humanidade. E nesse período, segundo o dispensacionalismo teológico, a igreja terá sido arrebatada, louvado seja o nome do Senhor. Mas a igreja falsa, a igreja que tipologicamente ela é comparada com a igreja de Laodiceia, ela vai ficar aqui e ela vai sofrer perseguições físicas, morais, retaliações das mais diversas. O inimigo sem dó perseguirá o mundo e perseguirá esta igreja falsa. Quando eu falo de igreja falsa, falo daqueles irmãos que se diziam irmãos, dos pastores que se diziam pastores, dos líderes que se diziam líderes, mas eles vão ficar por causa da sua infidelidade para com Deus. Por isso que é importante a gente estar bem não só na frente dos irmãos, não só na frente dos nossos líderes, mas aonde nós estivermos, aleluia, que estejamos em paz uns com os outros, como a própria palavra diz. Então, o anticristo, ele vai usar essa política antiga, corrupta, sem temor de Deus. E nós sabemos que essa política antiga, corrupta, sem temor de Deus, levará a humanidade a padecer pelo controle total que ele terá nos países, como falei anteriormente, inclusive no Brasil naqueles dias. Nós não estamos vendo hoje decretos federais, decretos estaduais, decretos municipais. Pois bem, naqueles dias, o anticristo, ele vai usar as leis, como está escrito lá em Daniel capítulo 7, versículo 25. Ele vai se beneficiar das leis, aonde os políticos corruptos estarão ao seu lado, fazendo a sua vontade para ganhar vantagens. Então a humanidade estará entregue à pessoa mais cruel, incomparável já existente. E nós vemos que nos dias de hoje, para você ter uma questão com essa pandemia, hoje nós temos decretos federais, decretos estaduais, municipais, onde ninguém pode mais ir aos parques, ninguém mais pode ir na praia, tudo isso em benefício da população. Mas naqueles dias, pelas leis, como diz Daniel, ele tomará posse desse governo mundial pelas leis, ele usurpará. Paulo diz que ele vai usurpar ser igual a Deus. Meus amados irmãos, e a gente sabe que hoje os shoppings estão fechados, cinema, praias, hoje estão realmente abertos só serviços essenciais. Como eu sempre falo, que isso é apenas um ensaio, um começo do que vai acontecer no final do mundo. Você hoje chega para comprar seus alimentos em alguns comércios, alguns estabelecimentos comerciais, como em alguns supermercados, e você pode observar que ali existe alguém com uma máquina medindo a sua temperatura corporal. E isso está acontecendo nos dias de hoje, mas naqueles dias, o anticristo, ele dominará toda a tecnologia existente sobre a face da terra para oprimir a humanidade.
A Bíblia diz que haverá 3 anos e meio, segundo a escatologia dispensacionalista, 3 anos e meio de falsa paz. A gente pode observar, apesar de na próxima fase eu vou falar sobre a segunda besta, que é o falso profeta, há uma diferença entre eles. Porque a Bíblia diz que o anticristo ele vai mostrando quem ele é, e o falso profeta, a Bíblia diz que ele parece como cordeiro, mas fala como dragão. Está escrito aqui no versículo 11 de Apocalipse, capítulo 13. Então são enganadores, usurpadores da boa-fé das pessoas que estarão vivendo naqueles dias. Aleluia! Hoje nós temos oportunidade. Essa pandemia ela vai passar. Ela vai passar. Isso vai passar, mas Deus está tentando nos alertar a igreja. Ali no livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 6, diz: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Muitas pessoas são enganadas por Satanás por falta de conhecimento da palavra. E Jesus falou: meu povo erra por falta de conhecimento. Aleluia! Esses dias que está aproximadamente mais de um mês, você tem lido a palavra de Deus? Você tem orado? Você tem jejuado? Você tem se colocado, aleluia, na brecha, na presença de Deus? Aleluia! Porque Deus está olhando, aleluia, como a igreja dele está, aleluia, andando nesta terra nesses dias. São dias, louvado seja o nome do Senhor, que muitos estão sendo provados. A fé de muitos está sendo provada nesses dias. Aleluia! Porque o fim está chegando. As coisas estão concorrendo para um desfecho final. Olha, aleluia, quem tem visão espiritual. Porque o homem espiritual, a mulher espiritual, sabe discernir as coisas do Espírito que Deus vem falando nesses dias. Na primeira epístola de João, ele fala sobre que muitos anticristos têm se levantado. Mas esse de Apocalipse capítulo 13 é o filho da perdição, é o homem mais cruel que vai existir na face da terra, como nunca outro já houve igual a ele. O mundo estará em decadência, o mundo estará desgovernado, como o profeta Isaías fala, que naqueles dias o mundo cambalearia como um bêbado. O mundo estaria sem um norte, sem alguém para direcioná-lo. Aleluia! A ONU, em aproximadamente 1978 a 1980, falou que eles estavam precisando de alguém que viesse governar o mundo, ou viesse ele da parte de Deus ou da parte do diabo. Eu quero dizer para você, aleluia, que o fim vai chegar, não tem jeito, porque o anticristo ele vai se apresentar como alguém de bem. Ele enganará as instituições, todas as instituições da terra, a ONU, a OMS, as nações em toda a terra. Ele enganará e depois ele vai mostrar a garra dele, quem ele é. Por isso, querido, ore a Deus, se apegue com a palavra de Deus. Jesus falou lá no sermão profético capítulo 24, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras, elas jamais irão passar. A palavra de Deus é a verdade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o caminho, é a verdade. Jesus é a verdade, doa quem doer. Jesus é a verdade, Jesus é o Filho de Deus, aleluia. É a primícia dos que dormem, louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus, aleluia. Por isso, ensine a tua família a caminhar nos caminhos do Senhor. Pregue a palavra desses dias através dos grupos sociais, do WhatsApp.
das redes sociais, pregue a palavra, seja um instrumento na mão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A palavra de Deus fala que se Deus não abreviasse aqueles dias, nenhum eleito se salvaria, diz a palavra do Senhor. Eu quero continuar amanhã não, quinta-feira, sobre essa segunda parte da segunda besta, do falso profeta. Louvado seja Deus.